Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficialcast, hoje com Renato Breia, meu amigo. Ele é do mundo das finanças e a gente vai abordar um pouco sobre como é que é a mentalidade e as diferenças do mercado financeiro hoje em dia para o que já foi no passado. Seja muito bem-vindo. E a saúde e bem-estar, né? Que é o nosso foco aqui da Oficialcast. Isso aí, pessoal. Obrigado por estar aqui com vocês hoje. Vamos bater esse papo aqui. Vou tentar contribuir com as minhas percepções de mercado financeiro. Vamos ver se sai um papo bom aqui. Então, hoje, pelo teu perfil no Instagram, você tem mais de 20 anos de mercado financeiro e sob gestão mais de 7 bilhões de reais. Como é que foi tua trajetória nesse mercado e quais são, assim, os valores que você acredita que te fizeram chegar onde você está? Legal. Eu caí no mercado financeiro meio de paraquedas. Eu por incrível que pareça, não tenho cara, né? Mas eu queria ser jogador de futebol. Mas, enfim, eu acho que eu me frustrei muito com o futebol naquela época. Enfim, acho que o futebol era muito desorganizado. E, por incrível que pareça, acho que 20 anos depois continua muito desorganizado. Mas eu não via qualquer meritocracia no futebol, né? Então... Não, ainda mais sendo de uma família com condições, né? Porque geralmente o atleta que chega no clube e ele já tem uma condição sofre o preconceito dos outros, que você vai tirar o futuro de alguém. Sim, sim, mas era muito desorganizado naquela época, eu não via muita meritocracia, e aí foi um pouco aquilo, né? Meu pai falou, então já que você não vai jogar, vai fazer uma faculdade, vai procurar um trabalho. Eu fiz tudo mais ou menos ao mesmo tempo, mas eu fui cair de paraquedas no mercado financeiro, assim. Mas eu me apaixonei muito rápido pelo mercado, né? Assim, eu comecei em 2005, tive a sorte de começar num dos melhores lugares para começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Link, que era uma corretora na época que tinha só gente muito boa, assim, gente inteligente, um ambiente muito meritocrático e um ambiente muito dinâmico. Então, assim, me apaixonei muito rápido mesmo pelo mercado financeiro, né? Pessoal que eu não tenho mais ou menos ideia em casa, mas assim, basicamente eu era um operador do mercado financeiro. Então aquela maluquice que o pessoal via nos vídeos, filmes, o pessoal gritando que nem louco, esse era meu dia a dia a maior parte dos dias. Eu ficava na mesa operando milhões e milhões de reais, atendendo 20 clientes, tudo no telefone, era uma loucura, né? Então acho que a minha trajetória começou ali. Mas é porque talvez ali o futebol o pessoal vibra mais. E você disse que não tem meritocracia dentro do esporte, a gente vê que o pessoal mais é bem remunerado no futebol, né? Dos esportes, assim, é o que mais é bem remunerado. As estatísticas são meio contra, né? Assim, mais de 90% dos jogadores de futebol ganham menos do que 10 mil reais. Né? Então a gente acaba olhando, obviamente, os números mais que estão à nossa frente aí dos grandes jogadores, mas a verdade é que pouca gente, mesmo na minha época, né, eu com 17, 18 anos, eu via que quem tinha sido grande destaque com 13, 14, às vezes não chegava nem nos 18. E às vezes o cara ali com 16, 17, que depois virou um grande jogador, ele teve que dar uma volta muito grande para depois chegar num clube, né? Então, de fato, é muito mais exceção e a gente acha que aquilo ali é regra do que qualquer outra coisa. Porque são os grandes times que pagam bem, né? Então a média já sobe bastante. Quando a gente fala no geral, seria a minoria, né? Talvez não estaria muito no destaque o teu futebol. Você sabe que meu apelido, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, era Kaká, né? Porque o pessoal falava assim, parece o Kaká, o Kaká estava despontando no São Paulo. Né? O Kaká tem uma história legal também, eu jogo com ele agora no clube, né? Olha que loucura. O cara era meu ídolo de infância, eu jogo com ele agora lá no clube, no Paineiras. Mas assim, ele com 12, 13, ele não era um cara assim espetacular no futebol. E depois ele teve E foi o último melhor do mundo do Brasil, não sei se você lembra. O último melhor do mundo. A gente não tem o melhor do mundo praticamente aí. Obviamente agora depois teve já o Vini ganhando o Ballon d'Or e tal, mas a gente não tem um melhor do mundo faz bastante tempo. Então minha trajetória no mercado começou ali, né, como operador. Eu sempre quis trabalhar gerindo o recurso das pessoas. Eu achava que no Brasil, em algum momento, isso ia ter uma oportunidade de fazer da forma como é feito nos Estados Unidos. Hoje, mais de 70% do dinheiro dos americanos, ou até 80% do dinheiro dos americanos não está mais nas instituições bancárias, já são feitas por profissionais, né, RIAs, que são profissionais certificados para fazer a gestão do patrimônio do cliente, independente de onde ele tem o dinheiro da instituição dele. A instituição vira só, vamos dizer assim, uma custódia, né, e o profissional contratado, ele é muito parecido com vamos dizer aqui, tentando trazer uma analogia para o dia a dia de vocês, eu sou um pouco do médico da longevidade financeira,
né? O que eu quero dizer é que é o seguinte, o cliente me contrata e eu vou buscar os melhores produtos, serviços para ele, né? O que eu falo é que a gente não vende nada para o nosso cliente, a gente serve o nosso cliente, então a gente cuida do dinheiro dos nossos clientes hoje, né? Como o Kaminski falou, a Norte tem hoje, completou 8 anos, a gente hoje faz gestão de mais de 2.000 famílias, de recursos nas famílias, que dá mais ou menos aí esses 7 bilhões de reais sobre aconselhamento. Então, uma responsabilidade... 7 bilhões, é bastante responsabilidade. Um pouquinho. Não, e você traz uma mentalidade de atleta para dentro do mercado financeiro, né? Uhum. Como que você enxerga que a alta performance no esporte te ajudou profissionalmente no mundo das finanças? Legal. Eu acho que eu fui contratado a primeira vez, eu não sabia nada, né? Eu era estagiário, a minha entrevista durou muito pouco tempo. Mas eu acho que a pessoa que me entrevistou, na minha época, meu primeiro chefe, ele ficou muito entusiasmado de eu ser um atleta de alta performance. Ele falou assim, cara, uma pessoa que é um atleta de alta performance, basicamente ele entende como funciona boa parte das coisas que vão te entregar na vida. Ele sabe que você precisa trabalhar duro, que você vai aprender com bastante treino, e você sabe trabalhar em equipe, enfim. Então, acho que ele ficou... acho que um dos pontos assim, relevantes naquela época, por eu ter sido contratado, acho que o pessoal ficou animado assim, por ser um atleta realmente de alta performance. Eu vejo isso hoje contratando. Quando eu faço entrevista com as pessoas que eu vou contratar, eu sempre tento entender se ela já fez algum tipo de esporte, né, competitivo de fato. Porque isso demonstra muito quem essa pessoa é, né? Assim, o esporte competitivo ele exige uma disciplina muito grande, um comprometimento muito grande, e a depender do esporte, né, principalmente acho que os esportes mais coletivos, dá para dizer assim, eles exigem também que você saiba trabalhar em equipe. Uhum. Né? Então, eu acho que isso, para mim, sempre assim, fez diferença na minha vida logo no começo. Eu percebi que ao longo do tempo isso também foi importante para mim, ou seja, a minha boa saúde me ajudou há muito tempo trabalhando no mercado financeiro que te exige muito da cabeça. Se você não cuida do corpo, praticamente você não vai conseguir entregar uma boa performance. Né? Então, no mundo do financeiro não é tanto talento. Ali é bastante trabalho, determinação, que é o que o esporte exige bastante, né? Essa é uma excelente pergunta, tá? Eu falo exatamente o contrário para todo mundo que quer trabalhar no mercado financeiro. Existem pessoas talentosas, mas assim, o mercado financeiro ele premia muito mais o cara disciplinado, né? E às vezes o cara que é mediano, mas muito disciplinado, do que o talentoso. O talentoso, existem muito poucas pessoas. É aquela história que a gente falou assim, da exceção mesmo, né? Fazendo um paralelo com o esporte, né? A gente tem atletas muito talentosos, mas que não tiveram, vamos dizer assim, a persistência e até mesmo, vamos dizer assim, não se dedicaram o quanto deveriam ter. Não é o talento. Acho que o Cristiano Ronaldo falou uma vez, né, que ele tinha um amigo que era mais talentoso que ele, mas ele era muito mais determinado e esforçado. E isso acontece também no mercado financeiro, tá? Assim, eu posso te dizer, eu estou 20 anos trabalhando, assim, o mercado premia muito mais o cara que é resiliente e é disciplinado e trabalha um pouquinho mais todo dia do que o cara que vai ser genial, assim. Porque às vezes a genialidade não está muito ao seu alcance. Mesmo que você seja muito genial, talvez não tenha alguma coisa que você possa mudar de fato no mercado financeiro. A gente tem aqui o farmacêutico, a gente chama ele de gênio. Você é esforçado, Kaminski? Eu sou esforçado. Muito esforçado. Não tenho nada dentro do esforço a gente acha ele um gênio. É verdade. Não, e quando você combina as duas coisas, né, você vai conhecer os grandes expoentes do mercado financeiro, né, as pessoas que são ídolos, né, esses caras... Quem seria o gênio? São vários, né, assim, tem os gestores que... Brasileiro. Eu vou te dar um exemplo que acho que esse é o melhor exemplo que eu posso te dar, tá? O Barsi é o Warren Buffett brasileiro. Ele é um cara que tem mais de 2 bilhões de reais, começou como engraxate. Uma vez eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com ele. Eu pedi para a Luísa Barsi, que é minha amiga, eu falei, você me deixa um dia eu tomar um café da manhã com seu pai? Fui lá no escritório dele e tomei um café com ele durante 40 minutos. E aí ele falou assim para mim, na minha época tinha gente muito mais inteligente do que eu,
né, muito mais genial que eu. Eu sabia que eu não era tão genial, eu sabia que eu não era tão inteligente. Então, assim, eu falei, olha, o que está à minha mão, né, ao meu alcance, é ser um cara muito consistente, não inventar a roda. E ele falou, teve muito cara da minha época que tinha muito mais dinheiro do que eu e quebrou no meio do caminho, né? Então, assim, você precisa administrar muito bem o dinheiro também, acho que às vezes te dá esse falso poder, né? Ah, estou fazendo uma coisa, está dando certo, 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 certo. E aí você começa a criar, talvez, uma percepção de que você é gênio. Se você achar que você é gênio no mercado e você, de fato, não é um gênio, muito provavelmente você vai se dar muito mal, né? Então o Bart, lá atrás, falou assim, eu não sou um gênio, eu não sou o cara mais inteligente, eu vou ser um cara mais consistente. O que ele fez? Montou uma carteira de dividendos e com os dividendos que caiu na conta dele, ele reinvestia todos esses dividendos. Esse é um cara que hoje deve ganhar por ano mais de 200 milhões de reais de dividendos. Né? Ele estuda bastante as empresas que ele vai aplicar, né? Onde ele vai estar comprando no melhor momento. E isso, pelo jeito, é o que é... Como que funciona mais ou menos o teu trabalho hoje? Sim. Hoje, o nosso trabalho, o Bart, ele é um cara muito focado em ações, né? Sempre foi. E o nosso trabalho é focado em alocação de patrimônio. Então, os clientes nos procuram com um perfil, né? As pessoas podem ser mais conservadoras, arrojadas, com profissões diferentes, momentos de vida diferentes. O meu trabalho, basicamente, é entender quem é essa pessoa, onde que ela quer chegar do ponto de vista financeiro. Pergunta que os bancos vêm fazendo pra gente. Você é arrojado, médio ou moderado, né? Conservador, moderado, arrojado, agressivo, qual que é o teu perfil? Às vezes as pessoas não sabem responder. Né? Não, mas quando você é agressivo, eles fazem a gente a perder o nosso dinheiro. Esse é o medo quando você tem um pouco e quer, na verdade, ter uma renda um pouquinho extra sem ter tanto trabalho, né? Assim, porque eu vejo que, no caso aí, seria o papel da tua agência. Sim. E como que funcionaria assim? Porque a gente não entende, você falou que é em patrimônio. Aloca em patrimônio, como que seria isso? A gente entende quem é a pessoa hoje, quanto que ela tem de patrimônio hoje de investimentos, né? Então, a gente atende clientes lá acima de R$1 milhão. Então, vamos supor que o cliente começou lá hoje com a gente, tem R$1 milhão, ele tem uma renda, ele tem um nível de gasto, ele tem uma capacidade de poupança mensal. Esse 1 milhão em patrimônio? Investimentos. Investimentos. Renda fixa, ações, fundos, previdência. Não investimento imobiliário, não patrimônio imobiliário, não patrimônio empresarial. Patrimônio, investimentos. O que a gente procura no nosso trabalho fazer é, entendendo quem é essa pessoa hoje, né, todo mundo vai ter que se aposentar em algum momento, certo? Todo mundo vai viver e depois vai morrer. O nosso trabalho é fazer com que as pessoas tenham longevidade financeira. Longevidade financeira é você juntar dinheiro suficiente durante o teu período ativo, que é o período onde você está trabalhando, gerando recurso, e fazer com que você atinja essa liberdade financeira. Liberdade financeira não significa aposentadoria só, não parar de trabalhar, mas ter dinheiro suficiente ou ter renda suficiente em cima do seu patrimônio para que você possa trabalhar ou menos, ou trabalhar com mais qualidade, ou até mesmo não trabalhar mais, se aposentar de fato, né? Hoje, né, o brasileiro confia muito na previdência do governo, que é um absurdo. A gente vê aí que a previdência está quebrada há muitos anos. As pessoas vão viver mais, então o planejamento financeiro de todo mundo deveria ser levado muito a sério. É claro, a gente está falando de um país também de 200 milhões de pessoas, nem todo mundo tem recursos para juntar ao longo da vida, mas a gente atende essa parte da população que são pessoas que querem, de alguma forma, ter um profissional ao seu lado, independente da instituição financeira, para ajudar a sair desse ponto A e até o ponto B, que é, vamos dizer assim, o ponto onde a pessoa vai atingir essa liberdade. Então, com 1 milhão, a pessoa já pode ficar sossegada. Com 1 milhão não dá para ficar sossegado. Para a maioria das pessoas, não. Mas é o pontapé inicial. É o pontapé inicial. O pontapé inicial. Quanto ficaria sossegado? Isso depende muito do nível de gasto das pessoas. Essa é uma boa pergunta, né? O que a gente fala aí é uma taxa de consumo. Isso vai depender de quanto que é a tua renda pretendida. Mas fazendo uma conta aqui muito simples, né? R$1 milhão hoje aplicados. Hoje a gente está com juro muito alto. O juro está hoje em 14% ao ano, que é muito alto, né? Historicamente o juro roda mais perto de 10, 12.
Mas imagina que você aplica o teu dinheiro R$1 milhão, ele vai te render 100 a 120 mil reais por ano de juros nominais. Né? Metade disso é o juro real, é o juro descontado da inflação, é o quanto você poderia gastar do seu patrimônio sem comprometer a perda de compra ao longo do tempo. Então, em linhas gerais, você poderia gastar algo em torno de 4 a 5% do teu patrimônio tirando uma renda dele. Né? Então, que é a nossa taxa de consumo, vamos dizer assim, que num patrimônio de R$1 milhão dá entre 40 e 50 mil reais por ano, né? Ou seja, 4 mil reais por mês. Se a pessoa bom valor. Se a pessoa, enfim, tem gastos desse nível, né, não tem outros tipos de renda, como, sei lá, aluguéis de imóveis, ou até mesmo uma previdência, ou até mesmo uma aposentadoria, às vezes isso complementa, mas é isso quanto a pessoa poderia gastar hoje no Brasil. Eu vejo que a cultura americana, eles não são tanto de adquirir, né? Eu vejo que eles têm mais essa questão de aplicações e acabam até fazendo locação de imóveis, né? Não é uma cultura brasileira, eles querem primeiro adquirir o imóvel. Quer uma estatística boa? Boa para vocês, tem tudo a ver com o nosso podcast. É mais fácil você ser milionário nos Estados Unidos do que ter um tanquinho, um six-pack, sabia? Caramba. Tem mais pessoas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos com mais de $1 milhão do que um six-pack. Ou seja, então quem tem um tanquinho se destaca mais lá. acho que se você tiver mais de $1 milhão e um tanquinho, aí acho que você se destaca bem. Se destaca bem. Mas é uma estatística maluca, né? Agora, nos Estados Unidos tem duas coisas que ajudam as pessoas, obviamente, três coisas que ajudam as pessoas, obviamente, a procurar investir melhor o dinheiro. Segundo, que é um país rico, então a renda disponível é mais alta. 2, o juro nos Estados Unidos é muito baixo. Então, se as pessoas não fizerem nada com o patrimônio, vai passar 10, 20 anos, o dinheiro não vai render nada e essa pessoa vai comprometer a sua previdência lá na frente. 3, tem um outro detalhe que, assim, se você não faz um planejamento financeiro ao longo do tempo, que é se preocupar aonde você investir da forma correta, quanto você vai pagar de imposto lá na frente é muito alto. O imposto de renda nos Estados Unidos é de mais de 50% em alguns casos. Então, essa combinação de renda disponível, um juro muito baixo, e se você não fizer um planejamento financeiro adequado, você não só ao longo da vida não vai conseguir juntar o patrimônio pretendido, mas também vai pagar muito imposto sobre isso. Né? O imposto sobre sucessão nos Estados Unidos é absolutamente alto. Né? Então, e eu acho que é cultural também. Tem um quarto elemento aqui que eu acho que é cultural. Né? As pessoas aprendem educação financeira nas escolas. Aqui no Brasil a gente está muito atrasado nesse sentido. Né? Aí o cara tem que se mexer, então. Não pode ficar com o dinheiro parado. Exato. Porque o juros alto aqui no Brasil, ele favorece o desinvestimento. Exato. Perfeito. Se o meu dinheiro rende comprando o título do governo, é melhor do que eu correr o risco de abrir um negócio. Exato. Sim. Você sabe disso? Bem. Não tanto. Vamos aprender aqui onde colocar o dinheiro. Como é que você lida com a questão das pressões do trabalho? Assim? Você tem algum hobby? O que você faz para se desligar um pouco? Porque esse mercado ele exige muito, né? Tem muita pressão, é o dinheiro de outras pessoas que você está lidando. Olha, é muito delicado cuidar do dinheiro das pessoas. Assim, eu digo que o meu trabalho é difícil às vezes porque eu fico tenso pelo dinheiro, meu dinheiro, pelo dinheiro também dos meus clientes. Eu fico tenso duas vezes, né? Quando acontece, por exemplo, pandemia. Pandemia, quando acontece o que aconteceu ano passado, né? O dólar saiu de 5,50 foi para 6,20 e tal. Obviamente que isso mexe, né, no dia a dia ali com as nossas emoções, mas eu fico ainda mais preocupado porque eu sei que os nossos clientes vão ficar mais preocupados, né? Eu gostaria de prover para os nossos clientes ali uma calma, enfim, é difícil, né? No Brasil todo dia você tem uma notícia ruim. Mas assim, a forma como eu procuro tentar equilibrar isso, Camis, que assim, eu tento ser muito rigoroso com o meu sono. Eu percebi ao longo dos anos como o meu sono muda completamente toda a minha vida. Em alguns momentos que eu tive o sono ruim, eu chegava a acordar, trabalhar, dormir no almoço, para poder trabalhar melhor à tarde. Assim, eu vejo que assim, se eu não tiver uma meta ali de sono batida por dia, mês, semana, isso vai prejudicar a minha performance no trabalho. Né? Eu faço acompanhamento médico já há bastante tempo também, há mais de 10 anos.
enfim, eu acho que quando você tem 18 anos, eu ia pra balada na quarta-feira e trabalhava na quinta-feira tranquilo, sexta. Eu saía 2 dias e trabalhava. Era bem aquela ideia de... Mais ou menos, trabalhar. Não, eu dormia 3 horinhas e conseguia ir trabalhar. Hoje, cara, assim, se eu fizer isso, esquece, assim, vira uma ameba, né? Então, procuro, de fato, ter um acompanhamento médico e ver os exames. A gente vai mudando, né? A disposição que a gente tem, eu tô com 39, vou fazer 40 o ano que vem. Com quantos anos você começou a se cuidar nesse pé com o médico, acompanhando? Na verdade, eu sempre me cuidei porque eu sempre fui um esportista, mas eu não cuidar do médico, eu acho que todo mundo deveria começar a olhar mais cuidado a partir dos, pelo menos, dos 30, assim, fazer um acompanhamento, eu digo, metabólico, de hormonal, etc e tal. Você só vai, na verdade, fazer isso quando acontece alguma coisa. Né? Para remediar. Então, geralmente, assim, você tá gordo, aí você procura um médico. Aí você tá, sei lá... Eu fui procurar médico lá naquela época porque eu tava tendo muita lesão muscular. Eu falei, cara, por que eu tô me machucando tanto muscularmente? Aí eu fui ver que tava faltando algumas vitaminas e tal, e fiz todo um tratamento também com suplementação para ter menos lesão muscular, né? Eu digo que hoje, né, eu levo ainda mais a sério os meus treinos de preparação, porque hoje, se eu me machucar sério, fazendo alguma atividade que eu adoro, futebol e tal, puta, imagina o prejuízo que eu vou levar para minha vida de trabalho. Né? Você, sei lá, ir trabalhar todo dia com uma bota ou ter que operar o joelho e tal. Ficar parado. Fora o tempo que você vai ficar parado de não poder fazer o esporte e tal. Então, eu levo ainda mais a sério. Eu faço um acompanhamento bem, bem próximo. A Oficial tem um viés muito pro esporte. Uhum. E a gente tem até um tripé, né? Fazer o que gosta. Aí, naturalmente, você vai ter um ambiente favorável e ganhar o suficiente. Aí você começou ali no futebol, porque era uma coisa, acho que deve ser de infância, o sonho, assim, porque eu acho que ninguém sonha em assistir o filme ali, algum filme de mercado financeiro, fala, porque eu quero aquilo, né? Sim. Não sei que tem aqueles filmes... Lobo de Wall Street. Arremessar não. Quero fazer essas festas. Arremessar não. Meu sonho é arremessar não. Então, aonde que foi ali que você foi para o mercado financeiro? Que momento? Porque eu percebi que ali era o esporte principal seu, era o futebol, né? Aí esse equilíbrio, como que você manteve? Assim, eu acho que eu ainda me considero tendo uma vida esportiva legal, assim, obviamente eu jogo os campeonatos no nível de clube, né, jogo com um monte de ex-jogador, que é legal, você jogar contra um ex-jogador, né. O Kaká ainda, né. O Kaká, o Miranda, o Alex jogou no Chelsea, vários outros que eu tenho oportunidade de jogar de vez em quando e tal. Então eu acabei satisfazendo um pouco dessa minha vontade de ter sido jogador. E você sabe que durante muito tempo eu não aceitei isso, me frustrava, porque até os meus amigos viam eu jogando depois com 27, com 30 anos, falavam, cara, você é um idiota de não ter sido jogador de futebol, né? Mas assim, cada ano que passa e eu comecei a ter amigos do futebol hoje em dia, o nível que eles têm hoje se dedicar do ponto de vista de se cuidados é muito maior do que quando eu comecei, entendeu? Hoje, um cara que joga profissionalmente, né, com 30, 35 anos, eu tenho alguns amigos que estão na cidade, né, que estão se aposentando agora e tal, assim, o nível de comprometimento é muito maior do que era quando a gente começou lá atrás, né? Então, assim, os caras vão jantar, eles voltam para casa para fazer sauna, porque talvez eles comeram demais, assim, até esses detalhes, assim, sabe? Eles não dormem em casa, eles vão dormir direto no clube para ganhar 1 hora a mais de sono. Assim, muitos jogadores pagam do próprio bolso os seus fisioterapeutas, os seus nutricionistas, gastam dinheiro com a nutróloga, tem um chefe dentro de casa. O nível de comprometimento hoje é muito mais alto. Então, assim, eu com 40 anos, né, cada ano que passava, eu entendendo como que o futebol ficou hoje em dia, eu vi como eu não era para eu ter sido profissional. Porque, assim, de fato é um nível de comprometimento que não era aquilo que eu estava imaginando lá quando eu tinha meus 20 anos, né? As pessoas não fazem ideia do nível de comprometimento que hoje você precisa ter como um atleta, né? Assim, é muito, muito maior, né? Até mesmo os profissionais falam isso. Eles falam assim,
pega entrevista de jogadores, né, eles falam assim, o treino que eu fazia 10 anos atrás na Inter de Milão, sei lá, no Milan, estava completamente errado do que é feito hoje em dia aqui no Brasil, no Flamengo, no Corinthians e tal. Evoluiu muito, né? A evolução do preparo físico do jogador é absurda. Né? Os jogadores de 10 anos atrás talvez estariam jogando até hoje se eles tivessem a preparação de hoje, entendeu? As noções disso. Tinha muita coisa errada que era feita lá atrás, né? Os caras fazem exame toda semana, né? BCPK, como é que tá a recuperação. Os meus amigos são jogadores hoje, às vezes eles às vezes furam o dedo antes de treinar para saber se ele tá com glicemia. Como é que é? Glicemia, né? Para saber se... Já teve amigo meu que o fisiologista falou, você não merece não treinar hoje porque, cara, você tá cansado. Porque quanto custa pro clube hoje deixar atletas de milhões no banco, né? Então os clubes também estão investindo muito nisso, né? Mas assim, eu gosto da minha vida. Eu amo o mercado financeiro, acho que eu tenho vocação para isso. E o futebol virou um prazer, né? Acho que de final de semana, durante a semana e tal. Não me arrependo muito de ter feito essa escolha. Aí você não conhecia os manipulados, era só que o médico passava. Porque o povo espera que a gente vai passar aqui um monte de manipulado, ó. Agora para o mercado financeiro e ficar rico aí, igual o Renato, ter carteira de bilhões, consuma o produto X. Mas você não tinha assim, esse acompanhamento, ou faz consumo, ou consumir algum tipo de suplemento antes? Antes não. Antes, assim, muito... Acho que assim, eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu tinha muita dificuldade de ganhar músculo, né? Então eu tomava Carbap naquela época e tomava gelzinho Carbap, era de diluir mesmo, e tomava creatina. Creatina, assim, tomei muito no começo porque eu não ganhava massa, eu ficava alucinado, você era muito magrinho, né? Depois, assim, acho que dos 20 aos 30, muito me automediquei, assim, tomar um pré-treino, whey protein, tomar BCAA, essas coisas. Não tinha muito acompanhamento, assim, dá pra dizer. Só depois, acho que já no mercado financeiro, procurando ter uma qualidade de vida melhor, eu chego pro meu médico e falo assim, cara, eu quero dormir bem, eu quero acordar disposto, durar bem o dia inteiro e quero evitar a lesão, né? Dor muscular. Então, essa é basicamente as minhas queixas lá pro meu médico, né? E a gente às vezes vê que mesmo cuidando bem de tudo, cuidando bem da alimentação, às vezes as coisas desandam, né? Então, acompanho assim, eu falo que para todo mundo do mercado financeiro precisa de fato ali. E eu cobro a minha equipe, né? A minha equipe lá, eu vejo os moleques novos, assim, às vezes engordando, eu faço aposta com eles, falo, se você perder 10 quilos, a gente paga aqui 2 mil, assim. De meta. De meta. Tem meta financeira, tem meta de performance, tem meta de performance. Eu tenho um time... Pessoal. Do meu time lá, quem tá indo bem, jogando bem, pode jogar no nosso time lá do futebol, senão tem que fazer peneira também. Mas é interessante você citar isso, porque a gente lembra dos filmes, né, de corretor ser um cara gordo, né, que não tem tempo para comer, então comia lá um Big Mac no meio, com 3 telefones na mão, e tá mudando o perfil do corretor hoje, né? Tá. O que você tem visto, assim, de benefício, e por que aquilo que era glamorizado antes, do cara ser gordão e tal, ser bem sucedido, mudou? Isso mudou bastante. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, assim, era meio... O glamour era o cara trabalhar muito e depois curtir pós-trabalho, assim. Não tinha muito essa cultura do happy hour, né, quase todo dia e tal, e jantar, beber e tal. O cara que não estava tendo esse tipo de vida provavelmente estava trabalhando pouco, sabe? Assim, se o cara tá gordo é que ele tá trabalhando muito, entendeu? Porque ele não tá tendo tempo de fazer outras coisas. Enfim, em algum momento isso foi glamorizado, né? Hoje, a gente vê que existe uma cultura justamente oposta. Os grandes líderes aí de grandes empresas, tanto do mercado financeiro como até de grandes corporações, eles têm trazido muito essa cultura da alta performance, porque a conta chega, não tem jeito, né? Possivelmente esse cara que exagerou muito lá
durante 5, 10 anos, ele bateu a cara no muro com alguma coisa, né? Ou ele teve que fazer uma cirurgia de redução, ou ele teve um ataque cardíaco, ou aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que essa a cultura hoje que eu vejo que está cada vez mais forte, e eu fico muito feliz com isso, é de que você não vai ter uma alta performance no trabalho se você não tiver uma alta performance na tua saúde, né? E aí você começa a ver, cara, grandes executivos, os caras são, tipo, atletas de altíssima performance, né? Então, triatletas, corredores de maratona e tal. O Pablo Marçal falou do Ironman. Tem que ser um Ironman para ter um bom resultado. Mas eu acho que é isso, Kainis, que eu acho que hoje, felizmente, a gente já mudou essa cultura, né? Então, tem a bolsa, como que você falou que tem uma bolsa de... isso é legal. Isso é legal até falar, né? Eles mediram nos Estados Unidos a performance das ações de empresas que são lideradas por CEOs que são atletas. O cara é conhecidamente devoto a alguma atividade esportiva de alta performance. Compararam o resultado das ações dessas empresas de bodybuilders ou atletas de alta performance contra as ações de CEOs mais sedentários. E o resultado é bizarramente maior, ou seja, você ser investidor de uma empresa onde o principal executivo, o CEO, o fundador, ele é um cara que gosta do esporte de alta performance, isso provavelmente vai trazer uma empresa também de alta performance e você vai, obviamente, também surfar com as ações dessa empresa que vão se valorizar mais do que a média. Então é bem legal essa história. Onde a gente acha isso? Eu tenho no meu Instagram, depois eu posso mandar aqui para vocês. Eu postei isso daí atrás. Tem lá os CEOs todos fortinhos assim e mostrei a performance. Vou procurar esse post aí, eu mando para vocês. Então hoje em dia dá para ficar de olho quando troca o CEO de uma empresa. Coloca um cara que treina lá e fala, opa, vou comprar ação que vai crescer. Se colocar um sedentário, eu vendo. Shorta tudo. É isso aí. Do futebol, você acha que você aprendeu mais com as derrotas ou com as vitórias? A gente sempre aprende mais com as derrotas. Sempre com as derrotas, assim. Eu sou muito competitivo e essas últimas semanas aí, por exemplo, a minha temporada acabou, né? Eu perdi aí umas finais, assim, putz, cara, eu fiquei muito... eu fiquei realmente chateado, assim, tava me emburrado uns 2 dias. Falei, eu preciso do segundo semestre, eu preciso estar mais bem preparado, mais leve, eu não consegui chegar no peso que eu gostaria. Para mim, ao contrário, acho que da maioria das pessoas que assistem aqui, que gosta de ficar mais forte, né? Para mim, quanto mais leve eu fico, melhor, né? Perna forte, mas o corpo mais leve. Então, aprendo muito mais com as derrotas, não tenho a menor dúvida, assim. Acho que a grande lição desse semestre foi, exagerei um pouco nas minhas viagens, exagerei um pouco nos vinhos, aí não consegui fazer uma pré-temporada tão boa, cheguei um pouco mais pesado, aí você perde, você põe a culpa em você, né? Não tem jeito. E hoje, como é que você divide tua rotina diária para conseguir equilibrar tudo? Futebol, musculação, descanso, trabalho? O grande problema hoje do futebol para mim é que ele não tem uma agenda definida. Para mim seria ótimo se fosse exatamente igual os clubes que você joga de quarta e domingo. Apesar de que eu não ia querer jogar muito de domingo, né? Eu prefiro estar descansando, aproveitando a família, enfim. E é o que acontece às vezes que a minha agenda fica meio bagunçada. Eu não consigo, às vezes... Se eu jogasse tudo no mesmo dia era mais fácil. Mas eu treino de segunda e quarta pro futebol. Se meu jogo cai na segunda ou na quarta, eu já perdi um treino na semana que é de treino de preparação de futebol. Então a minha agenda é meio caótica nesse sentido. Mas, em geral, o que eu faço? Eu tento dormir sempre 7 horas e meia, 8 horas por noite. Eu acho que isso faz muita diferença para mim. No meu trabalho, eu faço jejum todo dia. Então, eu tento comer o mais cedo possível e eu só vou comer meio-dia do outro dia. Eu acho que isso me ajudou muito. Me custou no começo,
eu ficava com dor de cabeça e mal-humorado, com fome de manhã. Acho que depois de um tempo eu vi como o jejum me ajudou. Não sei, tem gente que faz bem, tem gente que faz mal. Adepto do jejum também. Então eu vejo que dá bastante concentração. Isso. Eu acho que a comida, no meio do dia, ele acaba me trazendo um pouco de relaxamento, aí acaba dando aquela saciada, eu dá um pouco de desgaste, não sei se ela deve ser por causa do organismo, tá trabalhando, a hora enfim, que né? libera insulina, né? E aí dá aquele... Então, eu faço jejum, acho que diferentes, assim. E aí, os meus treinos são sempre à noite, também, que é uma coisa que dificulta... academia. Ou faço a preparação para jogo, ou treino, ou jogo, treino, ou manutenção de academia mesmo, né? Então, eu faço as 3 coisas. E aí, o problema é isso, né, à noite. Às vezes eu vou jogar às 8, às vezes eu jogo às 9h30. Se eu vou jogar 9h30, eu vou dormir só 11h30 da noite. Putz, aí assim, mexe um pouco. Isso é uma coisa ruim hoje para minha rotina. Se eu jogasse todo dia, toda semana na mesma dia da semana, me ajudaria muito mais a ter uma rotina. Eu vejo como isso faz diferença. Tem semanas que eu consigo treinar muito bem regrado, eu vejo o resultado muito rápido. Quando minha agenda complica, aí assim é uma confusão, né? E esse negócio de ser à noite também é uma coisa que às vezes não é tão bom, né? Você vai atrapalhar um pouco o sono e tal. Então, tento me regrar ao máximo, mas assim, tem coisas que não estão muito na minha mão, né? Depende da agenda do futebol. Para a parte mental, você pratica alguma coisa tipo meditação, yoga? Não, eu queria fazer, viu? Tava até voltando a pensar em alguma coisa nesse sentido, mas não faço. Queria aprender a fazer uma meditaçãozinha assim. Fora do trabalho, o que você consome de conteúdo? De conteúdo? Tipo, o que você segue no Instagram? Eu gosto muito do conteúdo de vocês, assim, sobre saúde, performance. Eu não entendo muito das coisas que o Kaminsky fala ali. Acho que é a mesma coisa que talvez vocês não entendam de eu falar de alguma sopa de letrinhas, mas ele explicando como que o receptor aqui, acolá e tal, mas eu sempre gostei muito de entender o que está à nossa mão para melhorar a nossa performance de alguma forma, né? Apesar de eu nunca ter treinado academia para ficar grande, eu adoro os conteúdos de bodybuilders. Eu assisti todas as séries do Netflix sobre bodybuilding, porque eu acho que assim, é uma profissão assim, que exige uma dedicação, uma disciplina assim, tipo, absurda. Né? Absurda, 24 horas. O Pumping Irons lá, todas essas séries assim, tipo, eu acho muito, muito legal, assim, porque, cara, é uma arte, mas com uma dedicação assim que eu vejo a quantidade que o cara tem que comer, eu falo assim, cara, isso é a mesma coisa, todo dia, durante muito tempo, ainda treinar, ainda saber posar, e o corpo do cara às vezes é um pouco diferente do outro, né, simetrias e tal, eu acho isso espetacular, assim, eu sou muito fã, assim, dessa arte, assim, né, e é muito legal ver essa arte agora, né, atingindo outros patamares, a gente com brasileiros agora e tal. Então tudo isso que envolve o esporte, dedicação e tal, eu gosto de aprender, assim. Eu consumo bastante esse negócio de longevidade e performance. Eu sou um curioso, apesar de não entender metade das coisas que o Kaminsky fala ali. Toma isso aqui, esse aqui vai ser bom para isso, esse aqui inibe isso e aquilo. Isso é mais difícil, eu não consigo entender. O legal é que a Oficial, né, foi uma das primeiras empresas a pôr dinheiro em atleta. Né? Que legal. Então o Marcos, ele desde cedo começou do mundo bodybuilder, né? Do mundo bodybuilder. Quem era expoente, né, o Horst, aí, desde que era amador, eu vou acreditar nesse menino, eu vou ajudar ele. É que foi bem no momento que estava no Instagram, né? E a farmácia, na verdade os bodybuilders pensavam muito mais em crescer e acabavam deixando um pouco a saúde de lado. O atleta de futebol também acabava não se cuidando tanto, não tinha essa preocupação na longevidade, né? Sim. Então as lesões eram muito mais comuns. Então hoje trouxe esse conhecimento e vendo que a suplementação vai auxiliando bastante, que o alto performance consome isso, então exige demais, né? Então
No mundo do teu mercado aí, que é a parte financeira, tem alguma coisa de suplementação que você vê, que você já tomou conhecimento? Porque assim, eu vi que você preza bastante pelo sono, você preza bastante pela teu bem-estar ali, você se programa direitinho. Tem algum momento ali assim que você sente falta de algum tipo de fadiga, estresse, enfim? Eu tenho observado mais essa questão da fadiga hoje em dia. Tenho até falado até com o meu médico para ver isso, né? Assim, eu sinto que também eu tô ficando mais velho, né? A verdade é essa, fadiga, né? Isso se chama velhice, né? Fadiga. Assim, eu jogo, sei lá, 80 minutos, né, é um gasto energético grande. No outro dia eu tô destruído. Aí, às vezes, no outro dia seguinte eu já deveria treinar. Eu falo, puta, será que eu vou treinar ainda fadigado? Será que vale a pena? Então, essas coisas que eu estou tentando investigar ao longo do tempo para entender se é só a velhice ou se tem alguma coisa que está faltando aí, né? Eu fiz até um exame, não sei se vocês devem conhecer, óbvio, aquele OMX, que é você envia a urina para fora, ele vê como é que está, enfim, as questões de mitocôndria, etc. São coisas que a gente está investigando, né? Mas assim, eu até estou curioso que o Kalinski me deu aí um potinho... Foxtrat. Fox, que ele falou que é um negócio legal para foco. Eu acho que eu não tenho muito problema de foco especificamente. Acho que só assim, eu tenho tomado mais essas coisas hoje, meus suplementos são mais voltados para isso. Para hoje manter alguns índices meus equilibrados de vitaminas, etc., repor algumas vitaminas e olhar alguma coisa principalmente para fadiga e reparação de treino. É isso que eu tenho feito. Nada muito além disso. Agora, se você me perguntar quais são todos os compostos, eu não vou lembrar. Nutricionista, você tem alguém que acompanha? Não tenho nutricionista. Eu não consegui encaixar bem essa coisa na minha história. Eu acho que eu até me alimento bem, assim, mas eu vou mais no endócrino do que... Eu acho que eu devia até voltar a fazer isso. Não consegui me acertar bem com endócrino e nutri. Como é que você divide hoje as tuas postagens, o teu conteúdo? O que engaja mais para você e traz mais resultado? Eu acho que não tem uma fórmula certa, a gente está sempre tentando entender o que é melhor, né? Eu acho que o número de influenciadores de tudo aumentou muito, as pessoas estão sendo o tempo todo concorridas com informações... e vou combinar que o papo de investimento não é um dos mais interessantes do Instagram, né? Então a gente está sempre pensando o que é muito relevante para o momento, o que impacta de fato a vida das pessoas ali no dia, né? O governo, todo dia sai uma notícia aí de que um imposto novo, uma coisa aqui a colar que pode afetar de fato as pessoas. Eu procuro tentar ver isso, né? O que é relevante para o momento. O formato, acho que hoje ainda mais curto é o que entrega mais, né? Então a gente tem feito muito mais reels hoje em dia, curtos, do que qualquer outro tipo de conteúdo, né? E conteúdos, obviamente, que depois vão trazer esse potencial cliente para uma primeira conversa. Então acho que esse é um pouco tem sido o nosso foco lá hoje nas minhas redes, né? Basicamente, onde eu gasto muito mais tempo aqui é no Instagram e no Twitter, que é onde estão as pessoas mais relacionadas, que agora chama X, né, no mercado financeiro. Mas, como eu estava até falando aqui um pouco antes de a gente começar, me arrependo de não ter feito um canal no YouTube lá atrás. Agora começar do zero vai ser difícil. Então, eu uso muito o canal da minha própria empresa, né? E você recebe assim, feedback de pessoas que não são teus clientes, mas que aplicam alguma coisa que aprendeu um conteúdo teu e deu certo? Legal. Acho que a parte legal das redes sociais é essa. Tem um monte de coisa legal e tem algumas coisas que são ruins, né? Ruins é porque dá muito trabalho, te gera uma exposição muito grande, né? O Brasil é um lugar que não é o lugar mais seguro do mundo, né? Você também tem que tomar cuidado com isso, né? A gente cuida dos recursos das pessoas. Mas eu acho que essa parte, é a parte que eu acho que eu mais gosto. Quando as pessoas te reconhecem pelo seu trabalho. Olha, eu aprendi isso com você. Olha, eu aprendi isso mudou a forma como eu invisto.
Isso mudou a forma como a minha família cuida do dinheiro. Eu adoro as suas postagens e tal. Acho que esse é o nosso, vamos dizer assim, assim como você, acho que essa é a nossa contribuição na rede social. Nem todo mundo vai ser nosso cliente, nem todo mundo vai consumir nossos produtos, mas acho que essa parte que eu gosto muito, assim, que é entregar um conteúdo que eu acho que as pessoas depois vão falar, putz, eu aprendi isso com o Renato e a partir disso eu comecei a entender mais sobre investimentos dando até um passo um pouco atrás, quando eu comecei lá em 2020, né, o mercado financeiro era assim, para você captar um cliente, você ia visitar o cara. Você batia na porta do cara 1, 2, 3 vezes, aquela história de você botar a pasta debaixo do bolso e do braço e visitar as pessoas, né? 20 anos depois, eu não conseguiria imaginar, se me perguntasse naquela época, que eu teria captado mais de 400 clientes hoje, dos 2.000 clientes que são nossos lá, através do meu Instagram, fazendo conteúdo sobre investimentos. Sobre um assunto que é muito delicado as pessoas confiarem. Então, muitas pessoas confiam em mim e nunca me viram pessoalmente. Confiaram nos meus conteúdos, confiaram na minha empresa e viraram nossos clientes, né? Então, tem sido uma experiência legal, assim, falar sobre assunto que é delicado, que precisa transparecer, né, uma confiança grande. E as pessoas acabaram confiando, né? Virou um instrumento ali final das pessoas conhecerem a minha empresa e virarem nossos clientes, né? Qual seria a dica que você deixaria aqui para o nosso pessoal? Essas dicas que você disse que foi bacana e teve esse retorno. Qual seria, sei lá, 3 dicas, 5 dicas de aplicação? Ou não sei como que... Onde você foi bastante positivado. Sim. Você sabe que, acho que a primeira dica que eu dou, na verdade, por incrível que pareça, é que não tem dinheiro fácil, né, de ser ganho, né? Eu viralizei no Instagram há 5 anos atrás porque eu denunciava a pirâmide. Uma das coisas ia ser, eu ia perguntar, e qual não deveria fazer? Isso, o que você acho que a maior contribuição no Brasil é como fugir dos picaretas. Vamos ao contrário. Primeiro vamos falar assim, ó, qual fica a dica para não fazer e não cair nas pegadinhas aí do mercado? Olha, então, eu durante muito tempo eu viralizava, as pessoas até me reconheciam como o cara que sabia se aquilo estava sendo proposto na internet de alguma forma era picaretagem ou pirâmide. Eu era quase que o detetive das pirâmides, né? Então, assim, eu recebia todo dia... Assim, eu via alguns influencers picaretas fazendo algumas picaretagens e eu achava engraçado. E eu falava assim, não é possível que alguém caía nisso. E tiveram pirâmides de R$ bilhão. Mas não é 1 bilhão, é 2, é 3, 4 bilhões de reais. Os caras conseguiram enganar bilhões, né, milhares de pessoas e roubaram bilhões de reais. O que começou como uma brincadeira, que eu achava muito engraçado alguém conseguir cair nesse tipo de coisa, virou meio que um negócio assim, pô, eu preciso fazer isso porque eu preciso alertar as pessoas de que isso pode estar acontecendo e eles podem cair nesse tipo de golpe. E aí, em algum momento, as pessoas me mandavam todos os dias falando assim, cara, olha essa oferta de produto aqui, vê se é pirâmide. Eu comecei a ser o detetive das pirâmides. Só que como no Brasil as coisas não servem para nada, eu via que eu estava me expondo o tempo todo falando sobre pirâmides, eu recebia ameaças e eu via que não mudava nada. A polícia não conseguia fiscalizar, nem os órgãos do mercado financeiro conseguiam fazer isso. Então eu falei, pô, não tem jeito. Mas tem alguma assim que dá pra gente identificar? Sinais de que é uma picaretagem. Quando a promessa de retorno irreal, né? O que seria irreal? Ganhar 4% ao mês, 5% ao mês, isso é irreal, né? Isso é irreal. Se você descobrir uma forma de ganhar 4, 5% ao mês, não conta para ninguém, né? Investe seu dinheiro, espera que em algum momento você vai ficar bilionário, né? Agora, são milhares de casos, né? Desde pirâmides, desde enganações assim, de falar que vai conseguir ensinar o cara a operar no mercado financeiro, até mesmo golpe assim, de criptomoeda, de roubar as criptomoedas e tal. Tem bilhões e bilhões de reais que foram roubados assim, né? E com grandes influenciadores patrocinando, né? Eu tenho uma pasta no meu celular aqui com um monte de influenciador divulgando um monte de pirâmide, né?
e não dá nada, né? Então eu falei assim, ó, não vou parar de fazer isso porque só me gera insegurança, eu sou ameaçado, deixa as pessoas entenderem. E o pior, né, que o brasileiro gosta do golpe. Gosta. As pessoas, elas acreditam e elas não... Você pode dizer que não é verdade, que aquilo é irreal, mas ela fala, não, mas eu vou pôr só um pouquinho então para ver se... E no começo paga, né? Paga. As pirâmides dão certo porque elas pagam. E aí o cara põe o dinheiro grande e aí não paga. Até melhor brincar lá na aposta do tigrinho. Deus me livre. E como que você vê isso, né? Que é um assunto super em alta agora, teve uma CPI Circo aí, a questão de aposta no Brasil. Eu acho um absurdo, né? Assim, claro, primeiro a gente tem que separar as coisas, né? Tem a aposta esportiva, que é uma coisa, né? Que tem ali uma estatística envolvida, e tem os jogos de azar, né? Então, isso eu acho que devia, de alguma forma, ter uma regulação muito mais branda, né? Branda não, mais rigorosa. Se você for ver, só pegar a quantidade de pessoas que estão endividadas no Brasil, a quantidade de pessoas que recebem a Bolsa Família. Os endividados e Bolsa Família, o pessoal gasta assim, 10, 15% do dinheiro deles com apostas. Então, assim, você está dando benefício, a pessoa está gastando isso em uma aposta. Então, assim, acho que é uma coisa que deveria ter algum tipo de regulamentação mais séria, né? A aposta esportiva já é um outro negócio, outro bicho, né? Então, que tem ali umas odds atreladas. Mas ainda assim, eu acho que os contratos precisavam ser transparentes. O que eu acho que hoje no Brasil não está claro é o quanto aquele influenciador leva naquele tipo de contrato. Tem muitos contratos que não são claros, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se eu vou fazer a divulgação de um produto financeiro, do mercado financeiro, eu preciso hoje dizer qual que é o meu vínculo com aquela instituição e como que eu recebo de comissão daquela instituição. O que eu acho que ficou banalizado no Brasil é que os grandes influenciadores, eles às vezes são sócios do negócio, às vezes eles têm contrato baseado na perda, os valores não são divulgados e tal. Então, acho que esse é um problema que precisa ser endereçado. Lembrando, de uma população que, basicamente, mais de 50% dos brasileiros tem algum tipo de dívida. Então, isso é uma pandemia financeira no Brasil. O negócio de apostas é uma pandemia financeira, não tem a menor dúvida que é. Eu acho que tinha que ter uma transparência, questão de perda. E até mesmo na questão do mercado financeiro, tinha que estar mais claro até para as agências o quanto a gente está levando para aquele produto, né? Sim. Porque às vezes ele indica algo que ele está com um retorno muito maior, nem é sempre a melhor aplicação. Sim. Exato. Como funciona isso lá na tua agência? No mercado financeiro tem agora uma nova legislação que obriga que as instituições sejam mais transparentes em relação às comissões embutidas em produtos. Tá? Isso é uma legislação que demorou praticamente 2 anos para passar. Tem um lobby muito forte, obviamente, das corretoras em não querer que isso seja mais transparente, justamente porque quanto pior o produto, mais ele paga a comissão. Em geral é assim. A partir do ano passado isso mudou, então os clientes que têm contas em bancos ou plataformas de investimento, eles vão ter à disposição já há algum tempo, no seu extrato, quanto que eles pagaram de comissão relacionada a alguns produtos. Não todos, mas alguns. Eu acho que isso tende, de alguma forma, a trazer mais transparência e é aquilo que a gente prega desde o início que a gente montou a Nord, né? Então, a Nord sempre trabalhou no modelo transparente, onde a gente cobra do cliente e a gente devolve todas as comissões dos produtos que a gente aloca. Então, acho que é um modelo que, na nossa maneira de ver, é muito mais transparente e mais alinhado com o investidor em geral. Você devolve a comissão? Devolvo as comissões. Devolvo todas as comissões. Todos os produtos. Vai ter outras ameaças, então. Não, isso a gente já tem também. Isso a gente já tem também. Quais conselhos você daria para o jovem que pensa em seguir carreira no mercado financeiro? E aqui até eu vou abranger a questão de educação, porque muita gente não sabe que o cara pode começar como agente autônomo sem ter faculdade, por exemplo. O que você daria de dica para o jovem que quer trabalhar nessa área? Tipo, vai fazer economia ou começa num estágio e aí tenta estudar? Acho que ter uma faculdade que vai te
vai te preparar mais para os assuntos relacionados a investimentos, é legal, né? Assim, acho que de tempos para cá as faculdades mudaram, tem faculdades mais voltadas para finanças mesmo. A economia é um termo muito abrangente, às vezes você faz economia, mas dependendo da linha da escola, você vai mais para a parte enfim, administração pública ou economia de uma forma talvez mais abrangente, né? As escolas hoje, né, de administração, economia ou, enfim, até mesmo contabilidade, até mesmo dentro da engenharia, eles têm trilhas mais voltado para finanças. O que eu falo que eu procuraria uma faculdade, né, com esse perfil, né, de economia ou qualquer curso que você for fazer, mas que tenha uma ligação mais forte com a parte de finanças. Uma coisa legal dentro das faculdades é que muitas delas têm o seu próprio clube de finanças. Isso, para mim, é um grande diferencial para contratar as pessoas. Ou seja, ela está fazendo a grade curricular normal da faculdade, mas existe um clube ou um núcleo de finanças ali que é um grupo de estudantes que estão querendo trabalhar no mercado financeiro. E aí essa turma, em geral, quando a gente vai entrevistar, essa turma ela é muito mais bem preparada para trabalhar no mercado financeiro, porque eles têm atividades ali que eles estão estudando ações, empresas, títulos, eles estão visitando as principais instituições do mercado, o mercado costuma receber bem esses núcleos de finança, então acho que além de fazer uma faculdade, eu procuraria ver se dentro da minha faculdade tem algum núcleo de extracurricular, né? Porque a pergunta que a gente faz, né, na hora de entrevistar, assim, o que você está fazendo diferente de todos os teus concorrentes, que são os teus colegas eu acho que esse é um diferencial legal mesmo. Eu vejo que as pessoas que fazem os núcleos de finanças ou clube de finanças, eles têm, de fato, as conversas são muito melhores, as entrevistas são muito melhores. E aí, obviamente, dependendo do caminho que você quer seguir dentro do mercado financeiro, você vai ter que se especializar. Então a faculdade vai te dar talvez uma base, o núcleo de finanças também, mas o que vai te diferenciar lá para frente são eventualmente as certificações. Tem certificações mais voltadas para investimentos, outras mais voltadas para planejamento financeiro, que é o que eu faço. Então eu sou CFP, né? Eu sou um Certified Financial Planner, então é uma certificação internacional para quem faz o meu trabalho. Tem CFA, tem outras várias certificações. A depender de onde você quer ir no mercado financeiro, tem uma certificação mais específica. E aí vai depender um pouco da carreira que você quer seguir. Mas eu diria que isso, né? Uma faculdade que tenha um núcleo de finanças, faça o núcleo de finanças e depois procure uma certificação para te dar alguma distinção, né? E consumir todo o conteúdo que está disponível aí. Hoje tem muito conteúdo, né? Na minha época não tinha isso, né? Podcast, livros e tal. A gente tinha que pedir emprestado, pedir para alguém trazer de fora. Hoje em dia tem muito conteúdo, né? E de características pessoais ou virtudes, assim, o que você aconselharia esse jovem a investir de aprimoramento pessoal que vai contribuir na carreira dele? Isso me fizeram essa pergunta outro dia. Eu tive o núcleo de uma faculdade, foi lá na Nord e me perguntaram isso. Acho que na minha época você precisava falar inglês e saber programar alguma coisa. Mexer no Excel. Acho que há 10 anos era programar. Hoje você tem que dominar a inteligência artificial, né, para otimizar o seu tempo, principalmente otimizar o seu tempo. Então acho que o profissional que está começando, o estudante que está começando agora, ele vai ter que dominar. Além da programação, ele vai ter que dominar. Hoje vocês já consultam? Sim, hoje a gente já faz bastante coisa com inteligência artificial dentro da Nord para melhorar a eficiência, entregar uma experiência melhor para o cliente. Acho que uma coisa que é muito importante é a pessoa ter, acho que essa capacidade de comunicação boa hoje, né? Eu vi que muita gente muito inteligente no mercado financeiro tinha os hard skills muito bons, mas os soft skills não tão bons, assim. Então tinham dificuldade às vezes de se comunicar bem, né, de trabalhar sob pressão, etc. Acho que isso é um ponto de atenção, né, porque, enfim, é um ambiente que exige muito a performance de todo mundo. Então você precisa, além de saber trabalhar sob pressão, você precisa saber se comunicar e lidar com o dia a dia que envolve muita gente ao seu redor.
né? Tem pessoas que são mais tímidas ou menos tímidas, mas eu acho que essa é uma coisa que eu tentaria desenvolver ao longo do tempo, né? O pessoal pergunta assim, eu fui numa faculdade outro dia, na Intel, que é uma faculdade, é legal a história da Intel. A Intel foi uma faculdade de tecnologia montada por banqueiros. O pessoal via que não tinha engenheiros, enfim, pessoas de tecnologia suficiente para eles contratarem como banco, né? Foi os fundadores do BTG. Montaram uma faculdade para isso. Então, eles estão preparando os próximos engenheiros e cientistas de dados das próximas gerações, né? E aí eles me perguntaram, pô, como é que você é tão desenvolto assim para falar? Eu falei, cara, é porque eu já falei sobre esse assunto milhões de vezes. Então é muito mais uma questão de treino do que eu tenho um dom. Não tenho um dom, né? E lá um monte de, né, CDFs e engenheiros, e eu falei, cara, vocês vão precisar desenvolver isso, né? Então, porque os social skills são importantes, né, num ambiente onde você é muito colaborativo, né? E dentro das instituições do mercado financeiro, hoje, às vezes metade deles são engenheiros de dados ou trabalham com TI de alguma forma. Então, eu falei para eles, ó, vocês vão ter que também saber lidar com Qual foi o seu maior erro no mercado financeiro? Ou quando você estava começando, qual foi a maior topada que você deu assim, falando, nossa, errei feio aqui? E qual foi o maior acerto? O maior acerto, fácil, foi começar a empreender desde cedo. Começar cedo a trabalhar, comecei a trabalhar com 19 anos e tive a oportunidade de empreender logo cedo. Poupar? Também, acho que até um pouco antes. Poupar com muita regularidade me fez poder apostar muito a longo prazo em coisas que iam demorar bastante tempo para dar certo, que é empreender no final do dia, né? Errado, foram várias, assim. A maior, assim, que você fala, puta. Acho que decisões de investimento foram várias. Eu investi em várias coisas que, assim, eu acreditava que, por eu conhecer muito, investi muito num ativo que eu conhecia muito, mas ainda assim, aquele ativo era um ativo muito arriscado. Eu devia talvez ter calibrado melhor o quanto que eu ia botar de dinheiro naquele ativo, né? A gente tem uma curva, assim, né? Tipo, você estuda tanto um ativo que você acredita que você, de alguma forma, começa a dominá-lo, mas tem coisas que não estão ao seu domínio, né? Então, vou investir na empresa X. Eu estudei tanto essa empresa, eu conheço tanto essa empresa, eu sei de tudo que pode acontecer com essa empresa que o meu nível de confiança aumenta muito. Só que o risco também era muito alto, então às vezes acho que é tomar riscos desproporcionais. Isso foram várias decisões assim, né? Investir em vários negócios que não deram certo. Eu acho que a lição que você tem é que você precisa não começar pelos upsides, mas sempre começar pelos downsides. Quanto que eu ganho se eu tiver certo? Quanto que eu perco se eu tiver errado? Acho que a primeira pergunta sempre tem que ser quanto que eu perco se eu tiver errado? E depois quanto que eu ganho se eu tiver certo? Então, acho que é um pouco por aí. Acho que essas são Seria pulverizar, então. Pulverizar é uma boa. Diversificação. A diversificação... acho que um outro erro também foi não ter começado a investir fora do Brasil há mais tempo. Não, a gente tem muito essa cabeça de investir no Brasil, ativos no Brasil e tal. Acho que pensando nessa questão sobre diversificação, talvez eu gostaria de ter começado a investir fora antes. Acho que isso foi um erro. Então, o pessoal que está com dinheiro com vocês, também faz investimento fora? Sim. Hoje, 20% dos recursos que a gente administra estão fora do Brasil já. E eu acho que assim, a tendência é ter mais. A instabilidade política, né? Eu acho que a tendência é mais ter 20 para mais do que 20 para menos, dado que a gente vê daqui para frente. O pessoal, quando você compara em dólar, né, desempenho Bovespa, S&P, é incomparável, né? Bovespa de lado. Né? Então, o investidor brasileiro ele já tem muito risco de estar no Brasil, então ele tem que também pensar que a carteira de investimento dele pode estar melhor diversificada geograficamente. Né? Então, acho que esse foi um erro grande também. Comecei a investir depois de muito tempo, acho que só há 10 anos que eu invisto fora. 20 e poucos anos investindo no Brasil e só há 10 anos fora. Eu gostaria de ter começado antes. Como você enxerga assim, o seu legado, né, para a geração que está começando, para os teus funcionários, né, colaboradores, sócios? A palavra legado acho que é muito forte, né? Não quero que você se sinta velho.
Não, é que eu acho que assim, ainda estou longe de deixar um legado, assim, né? Eu trabalho todos os dias pensando em deixar um, né? Mas assim, no final do dia, o que a gente acredita muito lá, assim, você precisa ter uma cultura muito forte, todos os dias ali pregar isso com as pessoas que estão com você, os seus sócios. Nós somos em 110 pessoas, a gente tem uma cultura de partnership onde as pessoas que vão bem são elegíveis a virar sócios da Nord. Então a gente tem mais de 25 sócios dentro dessa partnership, né? E isso vai reverberando para todo mundo. Então, se eu dou essa oportunidade para todo mundo que vai bem, todo mundo que está entrando agora, ou que está há mais tempo, ou está embaixo, vai ter essa oportunidade de crescer junto com a empresa. E se eu fizer assim, e se eu premiar as pessoas que fazem isso bem também para os nossos clientes, o cliente ganha mais, fica mais feliz, a pessoa ganha mais, fica mais feliz. Então, o meu trabalho lá na empresa, né, eu acho que talvez o legado que a gente precisa tentar todos os dias, ver se a gente está melhorando um pouquinho, garantir que isso está sendo reverberado em todas as pontas, né? De mim até o estagiário que acabou de entrar. Então, uma cultura muito baseada nessa questão de excelência, de passar os valores corretos, de ter os incentivos corretos também. Se os incentivos não estiverem corretos, as pessoas não vão fazer. E eu acho que é você o tempo todo pregar isso. O nosso trabalho de cuidar do dinheiro das pessoas, né, eu premio as pessoas que cuidam bem do dinheiro das pessoas. Né? Então, criar toda uma rede de incentivos ali, uma árvore de incentivos para que, desde o Renato até os sócios minoritários, até os associados, os contratados, os estagiários, todo mundo que está ali trabalhando todo dia, possa surfar também o crescimento da empresa. O que seria a sua melhor versão? Não sei, eu acho que talvez eu procuro ela todo dia. Você está em busca? Qual é a sua busca, assim, da sua melhor versão? A gente discute isso todo dia, né? Cobrando pela esposa. A gente discute isso todo dia. Assim, eu não sei, assim, eu acho que a grande pergunta da vida, né? O quanto que você vai se dedicar a cada uma dessas partes da sua vida, né? Que é se dedicar ao seu trabalho, fazer tudo um dia muito bem feito. Eu digo que o empresário ele tem que trabalhar com uma bipolaridade que é muito difícil, que é todo dia você está muito insatisfeito com as coisas que estão na sua empresa, no detalhe, e você tomar várias decisões todos os dias, insatisfeito com as coisas, e esperar resultados muito de longo prazo. Então, assim, insatisfeitos todo dia com curto prazo e esperar resultados muito de longo prazo. Isso gera uma ansiedade muito grande na gente, né? Muito grande, né? Todo dia, eu vejo que tem uma coisa errada, eu preciso mudar aqui. Isso não vai dar resultado agora. Tem coisas que vão dar resultado agora, tem coisas que vão dar resultado lá na frente. Então, e aí, assim, qual que é o tamanho certo de você se incomodar com as coisas, né? Da empresa, da sua família, do seu trabalho, enfim, dos seus amigos e tal. Acho que eu não sei qual que é a minha melhor versão ainda. Eu estou tentando descobrir assim, qual que é o quanto de fato eu tenho que me dedicar a cada uma das coisas para ter uma vida mais harmônica. Mas eu diria que a melhor versão que eu procuro é conseguir conciliar muito bem esses pratinhos. Não funciona se você se dedicar muito ao trabalho, você vai perder na saúde, vai perder no tempo da família. Se você não se dedicar também no trabalho, as coisas vão degringolar lá na frente. Então, eu tento procurar equilibrar bem todas essas partes. Eu diria que essa é a busca da melhor versão, assim, o quanto eu me dedico a cada uma dessas caixinhas da minha vida. E tem um sonho? Tem vários, né? Tem vários. Do trabalho? Assim, eu gostaria que a Nord fosse uma referência em gestão de patrimônio no Brasil, né? Tá entre as melhores, não quero estar entre as maiores, quero estar entre as melhores, que é a mais reconhecida por fazer gestão de patrimônio no Brasil. Acho que isso quero conhecer pelo menos 60 países antes de morrer. Isso é pessoal? Não estou longe ainda, estou com 35. Eu queria chegar a 40 antes dos 40 anos, não consegui. Então, viajar é uma meta. Conhecer o mundo é uma meta. Não viajar. Conhecer o mundo. Eu queria conhecer o mundo mesmo. Acho que eu conheço menos do que eu gostaria. E acho que é isso. Casar, ter filho, essas coisas. E caminhando para o final já, que mensagem você pode deixar para quem ainda não está no mercado financeiro,
cara que às vezes ainda está na caderneta de poupança, tem medo, né, de tomar risco com investimento. Para o leigo total, o que você pode deixar? Acho que todo mundo devia ter uma preocupação com o seu futuro. Às vezes, as pessoas que não têm essa preocupação é porque acham, na maioria das vezes, que o futuro está muito longe. Mas a grande diferença que vai fazer se você vai ter sucesso lá na frente ou não, além, obviamente, de uma educação financeira, é há quanto tempo você começou. Começar, quanto mais cedo possível, isso mais vai fazer diferença. Eu já analisei mais de 3 mil casos. Os casos que deram certo, né, de pessoas que conseguiram montar um bom patrimônio ao longo do tempo, eles são muito mais relacionados a pessoas que começaram cedo, são disciplinados em poupar todos os meses, do que as pessoas que falaram, aquele cara ali comprou, sei lá, Bitcoin quando o Bitcoin valia nada. Existe esse caso? Existe. Mas os casos de sucesso financeiro são as pessoas que começaram cedo, tiveram disciplina em aportar todos os meses, e mais do que isso, todo mundo vai cometer um grande erro de investimentos na vida. Então, se você começou antes e cometeu esse erro, ainda novo, a chance de você conseguir recuperar lá na frente foi maior. Aliás, tem muita gente que se compromete a ser um bom investidor porque teve um trauma em casa, ou pessoal, ou, né, enfim. Tomei um golpe quando eu tinha 20 anos, perdi tudo. Preciso cuidar melhor dos meus investimentos. Pô, será que você precisa tomar um golpe para cuidar melhor dos seus investimentos? Ou minha família quebrou, ou meu pai quebrou, ou... Todos esses eventos fazem as pessoas procurarem melhores investimentos, né? Então, o que eu queria dizer é isso. Assim, quanto antes você começar, mais facilidade você vai ter lá na frente. Como eu disse, eu já analisei mais de 3 mil casos. O que mais dói no meu coração hoje em dia é quando eu vou analisar um perfil, né, um caso de uma pessoa que é um paciente terminal, que eu falo. Paciente terminal é aquela pessoa que atingiu uma certa idade e um certo patrimônio, que o nível de consumo que ela tem do patrimônio vai acabar antes de ela morrer. Isso pode acontecer com 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Eu já vi isso acontecer com 10 milhões. A pessoa ter 10 milhões de reais, mas ter um nível de gastos tão elevado e uma estrutura familiar tão delicada que ela vai acabar todo o dinheiro dela antes de ela morrer. Então, o que eu queria dizer, né, recado final é o seguinte... O teu sucesso financeiro, vamos dizer assim, né, ao longo da sua vida, está muito mais relacionado, olhando todos esses casos que eu olhei, a pessoas que simplesmente só são disciplinadas, poupam e começaram cedo, do que são pessoas geniais do ponto de vista de investimento. Eu comprei as ações do Nubank no IPO, comprei as ações do Itaú na década de 80. Tem, mas assim... são casos esporádicos. É muito mais uma questão de disciplina e controle dos gastos do que de investimentos mirabolantes que deram muito certo. Aqui tem uma questão no país que a gente vive, né? A renda básica acaba consumindo muito o que ele ganha ali do dia a dia. Tem algum segredinho, assim, mesmo para esse pessoal que tem uma renda bem baixa, assim, para conseguir chegar a ter 1 milhão e aplicar lá com você? Tem uma coisa que a gente não consegue fazer pelas pessoas é criar essa disciplina de conseguir poupar um pouco antes. Eu sei que às vezes é difícil num orçamento mais apertado, né? Não tem um curso que você está vendendo assim? Porque o pessoal vende um curso financeiro, né? Não tem. Porque ele fala assim, chegue a 1 milhão em tão pouco tempo. Tem bastante gente vendendo esses cursos aí. E a pessoa ganha um salário mínimo, gasta lá 30% do salário dele para poder comprar o curso para virar... Para deixar o cara que vendeu o rico milionário. Exato. Vendeu o curso. Exato. Mas, assim, acho que as pessoas deveriam ter alguma disciplina em poupar algo em torno de 20% a 30% do que ganha, né? Eu sei que isso não é possível para todo mundo. Mas a gente vê que, às vezes, foi falta de disciplina lá atrás. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais, né? Então, se tivesse tido uma educação financeira antes de primeiro... poupa, depois gasta, talvez essa régua tivesse melhor. E a conta também é muito simples, né? Então, quanto mais você conseguir poupar ao longo da tua vida, mais antecipadamente você atinge a sua liberdade financeira. Mas é difícil falar assim, qual que é o segredo? Não existe segredo. Não existe segredo. O segredo é você entender que existe
um Marcos, um Kaminski, um Renato do futuro. O poupar que você disse aí, um percentual, mesmo que seja pequeno, mas seja contínuo. Né? É isso. É porque às vezes, né, o caminho é poupar sempre, mas também para quem tem uma renda muito baixa, ele tem que tentar sair dessa realidade, né? Claro. Então é difícil, às vezes, ter que trabalhar de dia, fazer um curso à noite, mas qualquer profissionalização que ele siga, habilidade que ele adquira, pode ajudar ele a sair desse meio, mas não elevar o gasto junto com o que aumentou de ganho, né? O Bruno Perini fala muito de quando ele saiu da carreira militar, mas antes, quando ele teve uma evolução de patente, ele falou, cara, eu tenho que manter o meu custo de vida igual eu não tivesse subido de patente e aumentado de salário. Mas é difícil, porque a pessoa já começa a ver um crediário ali que ela pode fazer para melhorar a TV, carro. Vai bem do início do podcast, do equilíbrio, né? Às vezes o cara quer ficar fazendo o que gosta, mas não rompe algumas barreiras na atividade que ele está fazendo e vê possibilidade. Ele viu e enxergou a possibilidade da parte financeira. E aí eu acho que os ouvintes aí enxergar ali a possibilidade de romper barreira e ver que tem outros talentos, né? Ele percebeu que além do futebol tinha aí no mercado financeiro. Isso aí. Quero agradecer, foi muito bom. Enriquecedor. Foi. Não é o nosso tema principal aqui, mas eu acho que tem tudo a ver, porque todo mundo lida com dinheiro. Né? Então, como no Brasil ninguém ensina isso, e as pessoas descobrem no sufoco que não podem contar com a aposentadoria, foi muito bom ter você aqui para esclarecer isso para as pessoas. O financeiro, querendo ou não, né, ele trata meio que como um remédio, né? Pouco fica ruim, não dá efeito. Demais também acaba às vezes sendo prejudicial, é tóxico. Então tem que ter a quantidade certa ali, né? E a gente vai deixar aqui as redes sociais do Renato, para quem quiser acompanhar o trabalho dele, para procurar conhecer mais sobre esse mundo. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do nosso Oficial Cast.